Olá, tudo bem? Estamos iniciando mais um episódio do programa Falando de Negócio. E hoje é mais do que um programa, é mais que um podcast, é uma verdadeira consulta. Eu tenho 42 anos e eu já fui em diversos médicos, eu já fui em diversos especialistas, mas eu nunca fui num profissional que eu vou bater papo aqui agora. Então, assim, se você está pensando em que a gente vai aqui só fazer um podcast, não, eu vou fazer logo minha consulta porque preciso disso, tá? O meu papo hoje é com Jamile Monteiro, nutricionista. Te falei consulta. Que hoje é consulta. Tá bom, vamos lá. Eu já queria fazer uma pergunta pra ele, né? Por que você nunca foi nutricionista? Então, é porque... Chega lá. Pois é. Uhum. Eu não conhecia você antes, você tá respondendo logo. Então, já que agora eu conheço a nutricionista, eu aproveito esse momento para fazer duas coisas. Gravar, porque precisa ter essa agora consulta gravada. Transparência total. Tudo certo, então. Você tá bem? Tô ótima. Tá tranquila? Estou tranquila. É? Vamos começar apresentando quem é Jamile, nasceu aonde, pra que time torce. Me conta um pouco sobre a sua infância e nasceu aonde? Eu nasci em São Paulo, em Santa Amaro. Vim pra cá, pra Ilhéus, com mais ou menos 9 anos. Já ia completar 10. Não tenho time, não torço pra time nenhum. Não torce pra time nenhum? Não. Não Fui apresentar o Palmeiras. Antes eu até gostava do Corinthians. Não, então é corintiano. Mas agora eu não sou muito ligada com isso, não. E aí vim pra cá com 9 anos, já pra completar 10 anos. E até hoje estamos aqui. Eu falo estamos porque eu e meus pais, né? Que vieram, a gente veio de lá de São Paulo pra cá. Tá. São Paulo, já vou tentar fazer uma conexão aqui. Você tem lá um paraíso de alimentação. Né? Tudo acontece em São Paulo, na verdade tudo, sobre tudo. Antes de chegar em qualquer parte do Brasil, chega primeiro em São Paulo. São Paulo é a capital gastronômica do Brasil, inclusive. Sabia disso? Sabe? Com certeza sabe. Lá você tem boas pizzas, lá você tem bons hambúrgueres. O que eu mais gosto lá é aquele churrasco grego, que eu acho que é extremamente nutricional. Mas a gente chega lá daqui a pouco. Tá bom? Como é que foi sua infância diante de toda essa cultura de tanta comida, de tanta coisa lá em São Paulo? Ou você já começou assim, já era uma vida mais fit? Na verdade, assim, como eu era criança, né? Então eu não tive muita ligação, na verdade, com alimentação saudável. Até porque lá é muita correria, é uma vida muito cansativa, Sim. assim. Não que aqui não seja, mas lá é assim, é surreal. Então, assim, a minha infância comi bastante pizza, Mac, não vou mentir. Não vou mentir, até porque... Já vi que o papo, ela já faz uma cara assim, pizza, Mac... essa consulta minha já começou assim, diferente. Era uma vida corrida, então assim, meu pai... Fast food é mato. Então, na época não tinha, né? Negócio de iFood. O iFood, mas o fast food, comida rápida, sim. Sim, com certeza, hambúrguer, o que tiver. E lá em São Paulo o que mais tem é infinitas opções. E a qualquer momento. Entendeu? Então eu lembro mesmo que quando eu era criança, que eu ficava na oficina com meu pai, porque desde quando eu me entendo por gente, meu pai sempre teve oficina. Então, assim, meu pai era 11, meia-noite na oficina e tudo. E aí eu lembro que minha mãe saía pra estudar à noite. E aí eu falava, pai, eu tô com fome. Aí ele, tá bom, fica lá no escritório. Daqui a pouco, pizza. Às vezes, no dia mais saudável, era uma tapioca de leite condensado com coco. Que vendia um carinha na esquina. Mas pizza, hambúrguer, esfirra, Habib's, né? Esfirra do Habib's, McDonald's. Era massa aquele negócio. Não é bom. É bom, eu gosto. Mas o que acontece? Botar um limãozinho assim. Mas aí, por conta disso, dessa correria, né, da vida lá, que eu já saía da escola, ia direto pra oficina, e aí depois minha mãe colocou em aula de balé, essas coisas, eu tinha muito problema com prisão de ventre. Então, eu não era uma criança que tinha um intestino saudável, por exemplo. E aí, só depois, eu vim entender que era consequência de uma alimentação que não era tão interessante. Você já viu que o papo hoje vai ser incrível. Eu já vi que vai ter um monte de recorte. Mas antes de a gente continuar na parte de alimentação aqui, a gente volta pra você. Vamos falar do seu pai. Tá. Você falou que seu pai tomou de oficina. Vamos fazer um comercial pra ele aqui. Vamos, né? Não, bora, vamos aproveitar esse momento. Não é porque é o meu pai, mas é o melhor mecânico de Ilhéus, tá, gente? Não é porque é o meu pai, não. Juarez, a oficina dele se chama Estilos K, aqui mesmo no Teatro de Vilela, tá? Então, precisando, ele é ótimo. Do Vilela, né? Primeira rua ali, você chegou. Isso. Isso anda cheio, né?
Graças a Deus. Eu vi esse... Eu volto e eu vejo carro importado. Eu estava trabalhando esse dia fazendo manutenção de um Audi. Eu falo, o cara é bom. Não, aí, já vim falando de carro, eu não sei. Não, mas tô falando do seu pai. Mas eu não entendo. Que carro é esse? Eu não sei. É um carro importado, chique. É um carro caríssimo. E aqui em Ilhéus, a única oficina que eu vi fazendo a manutenção desse carro foi seu pai. Então, fazendo aqui o comercial para a oficina do Juarez, na oficina estilo K. Isso mesmo. Tá vendo? Aí ele vem falando de carro importado. Eu entendo o quê? Eu sei o que é um Uno, um Palio, Seu pai vai puxar a orelha. Um HRV até ser. Um Creta. Seu pai vai lhe puxar a orelha. Viu? Inclusive, Então... Inclusive, às vezes ele fala assim, uma coisa assim, uma vez aconteceu um negócio lá com óleo. Eu falei, gente, mas eu não sei ver. Como é que você é feliz de me conhecer? Você sabe que tem um óleo de carro que é vegetal. Ele deve ser mais saudável pro motor do carro. Voltando à parte de nutrição, então aqui já. Te falei que esse papo hoje tem muito a acontecer. Ai, meu Deus. Vamos lá. Você falou da questão de, enquanto ainda morava em São Paulo, né? Essa alimentação de fast food, da correria do dia a dia, te gerou problemas de intestinal. É assim que fala? Sim. Tá. O que foi que aconteceu? E como você identificou isso? Já tinha que idade? Não, porque assim, desde quando... Eu sei porque sempre minha mãe, né, falou. Não, ela sempre teve esse problema de prisão de ventre. Hoje, graças a Deus, eu consigo, claro, controlar. É algo que a gente sei, né, as causas. Mas eu só vim descobrir depois. Como era uma vida muito corrida, então sempre meus pais me ofertavam coisas mais fáceis. Mais gostosas. Ia pra escola, não tinha, tipo, por exemplo, opção de fruta. Não, minha mãe mandava pra mim o quê? Biscoito recheado, capo, bolinho, Ana Maria, todinho, entendeu? Claro, eu não culpo ela, realmente. Pelo contrário, tem que agradecer. Olha só. Era o que dava pra poder mandar, entendeu? Não tinha esse negócio de frutas. Então, era bem complicado. Então, consequentemente, eu tive problemas de prisão de ventre. Entendeu? E aí, foi que era horrível, né, gente? Sim. Prisão de ventre, pelo amor de Deus. E aí, foi uma... Aí, minha mãe ainda me levou no médico. Aí, depois, ela começou mais a controlar essa situação de, né, industrializados. Eu fui melhorando um pouco. Mas, mesmo assim, ainda tinha muitas dificuldades. Aí, depois, com o tempo, eu fui crescendo, a gente já aqui. E aí, com o tempo, depois que eu escolhi nutrição, né? E aí, eu descobri o que, de fato, me fazia me sentir tão mal quando eu era mais nova. Mas por que você escolheu nutrição? Na verdade, eu estava Você queria direito. Não, na verdade, estava até conversando aqui com Sara, né, na estante, que eu queria ser veterinária. Eu sempre falei que eu queria ser veterinária. Só que assim, depois com o tempo, já no segundo ano do ensino médio, eu descobri que não era pra mim. Por quê? Não era pra mim, porque eu não queria ver sangue, eu não tenho, assim, emocional pra ver um animal sofrendo. Tudo isso você tem que ter um emocional legal. Você é uma pessoa sensível? Se você quer passar essa imagem de uma pessoa sensível, é isso? Eu sou. Então. Eu sou. E aí eu falei assim, não vai dar certo, né? Falei, não, acho que não é pra mim, não. E aí, minha mãe tinha que fazer uma cirurgia. Pra fazer essa cirurgia, ela tinha que emagrecer, porque ela estava acima do peso. Ela não ia fazer cirurgia se ela estivesse acima do peso. E ela começou um processo de reeducação alimentar. Eu ainda ali, adolescente. E aí ela passou por esse processo, perdeu peso, fez a cirurgia que ela queria. E aí eu falei, poxa, e a minha mãe mudou totalmente os hábitos. Hoje minha mãe é super, assim, saudável, malha. E antes, eu não tenho essa imagem da minha mãe quando eu era pequena, entendeu? Uhum. Então, assim, antes ela não era assim. E eu falei, nossa... E aí eu tinha que, na adolescência, eu falei, meu Deus, acho que eu quero ir nutricionista também. Porque eu quero saber se eu tô bem, eu me sentia gorda. Não, eu quero saber se eu tô bem, se meu peso tá adequado. Pedi pra minha mãe me levar. E aí fui, ela me levou pra mesma que atendia ela. Fui. Aí fui, fiz a consulta, fiz acompanhamento, descobri que eu estava no meu peso adequado, mas que dava para poder melhorar um pouco e tal. E aí eu comecei ali um processo de reeducação. Então eu fui para um adolescente que comia besteiras, priorizava mais industrializados, eu não comia assim salada, fruta. Eu não sabia que o lanche poderia ser uma fruta.
por exemplo, eu não sabia por quê, mas também porque eu fui assim. Eu cresci achando que lanche era só suco capo, biscoito recheado, bolinho, salgadinho. Eu achava que lanche era isso. E aí, nesse processo de reeducação mesmo, com a nutricionista, eu comecei a descobrir coisas, me permitir também. Então, eu sempre digo isso. Às vezes a gente tem um alimento que a gente não gosta mesmo, tem alimento que a gente não gosta, mas se a gente se permitir, a gente aprende também a gostar. Então, eu aprendi a comer diversos alimentos que eu não comia, entendeu? E aí, eu comecei a me sentir bem. Intestino melhorou muito, sono melhorou muito, disposição. Aí, a partir daí, melhorando a alimentação. Já fui praticar alguma atividade física. Então, assim, bem-estar, saúde. Falei, isso é massa. Aí eu vou fazer a introdução. Falei, nossa, isso é massa. Aí eu falei, não. Aí eu falei, puxa, eu acho que, né, vamos... Aí fui pesquisar mais sobre a área. Super me identifiquei. E ali foi crescendo o amor, foi desenvolvendo um amor pela área. Falei, não, eu quero isso. Tanto que eu estava aqui conversando, quando eu fui fazer a prova do vestibular, tinha lá, quais são a primeira, segunda e terceira opção de curso. Eu não tinha segunda e terceira. Eu só tinha a primeira, que era nutrição. Porque ou era nutrição ou era nutrição. E hoje eu não me vejo em nenhuma outra área, a não ser nutrição. Então, assim, a partir daí eu falei assim, não, eu quero nutrição, eu vou fazer nutrição e eu vou tentar ser a melhor nutricionista que eu posso ser. Perfeito. E esse é o objetivo, até então. Você citou, acho que por 3 ou 4 vezes aqui, uma frase que as pessoas usam muito, que é alimentação saudável. Vamos começar já aqui. Né? Você escolheu nutrição, é uma área incrível, até porque a gente tem índices cada vez maiores, infelizmente, de pessoas obesas, de pessoas acima do peso. E acredito que falta muito a questão da conscientização também do que é essa alimentação saudável. Né? Porque, assim, eu sempre tive uma alimentação desde a infância, a princípio, balanceada. Na verdade, posso lhe afirmar que tinha muito mais frutas, verduras, legumes, essas coisas. Ao ponto que hoje eu tenho uma certa... Não é a minha primeira opção. Eu já estou aqui entregando aqui na minha consulta gravada, chamada de podcast. Meu pai vem de roça. E a casa que a gente morava imagina 4 terrenos, uma casa construída no meio, e ao redor dessa casa, né, ali tinha inhame, goiaba, graviola, coco, plantava feijão, plantava arroz, tinha cana, laranja, um pequeno sítio. Então a gente cresceu comendo aquilo ali, né? E quando eu descobri o mundo, eu já sou o contrário de você. Quando eu descobri o mundo do fast food, quando eu descobri o que era hambúrguer, não que não tivesse quando criança, tá? Mas assim, a liberdade de comer, gente, aquilo me tornou incrível. Então, um hambúrguer com Coca-Cola, com suco capo, energético, miojo, né? Meio que, tipo, me fez também na correria do dia a dia ir para esse lado. Só que tem a questão da alimentação saudável. Esse é o ponto que eu quero chegar. Falei toda essa introdução. O que de fato é alimentação saudável? É um equilíbrio entre o industrializado e o não industrializado ou só o natural? Não. A alimentação saudável é basicamente alimentos mais saudáveis, in naturas, a pessoa priorizar vegetais, legumes. Claro, Jamile, todo mundo vive só de alimentação saudável? Não. Você come uma pizza? Como, gente? E tá tudo bem. Inclusive, essa é a abordagem que eu uso com os meus pacientes, sim, entendeu? A gente precisa priorizar, sim, uma alimentação mais saudável. Significa, perfeito, né? Uhum. Então, assim, alimentos industrializados, ultraprocessados, são alimentos que devemos evitar o consumo, né? Claro, às vezes a gente vai comer. Não tem... Mas se dá para priorizar, por que não? Entendeu? Uhum. É questão de hábito também, que casa muito aí a questão do hábito saudável. Então, assim, no seu dia a dia, você prioriza alimentos mais saudáveis, prioriza comida de verdade, entendeu? Você prioriza almoçar um arroz, um feijão, uma boa fonte de proteína, e aí naquele almoço ter opção de saladas, de legumes,
ou você prioriza outro tipo de alimentação? Aí é onde vem a questão de pensar, é interessante para mim? Entendeu? Entendi. Isso é sempre, essa escolha ruim, é sempre. Entendeu? Não pode ser um costume, uma cultura. Isso. Né? De sempre a alimentação ser aquilo que na vida, acho que também vamos precisar ser essa questão da vida corrida que é hoje. As pessoas querem muito o que é prático, né? O que é fácil do cozimento. Isso também, por outro lado, não significa que é saudável. Não é saudável. É por isso, inclusive, eu fiz um vídeo no Instagram essa semana falando sobre isso. Miojo é saudável? Vá, você vai voltar para essa aqui. É só a próxima pergunta. Continue no vídeo e aí a próxima pergunta é essa. Miojo é saudável? Vamos falar disso aqui. E foi o que eu falei. Porque assim, e eu sempre falo para as minhas pacientes, quer ter uma vida mais saudável? Quer conseguir, mesmo na correria, escolher opções mais saudáveis? Infelizmente, porque não é fácil, porque às vezes você tem que abrir mão de um tempo do final de semana, mas você precisa ter planejamento e organização. É o preço que você vai pagar. Inclusive, eu tive uma professora na faculdade que ela falou sobre isso. E até hoje, isso fica muito na minha cabeça e eu uso isso para a vida. E não só em questão de alimentação. Sobre você pagar o preço. Então, para você conseguir comer durante a semana corrida, onde você tem casa, onde você tem pessoas que têm filhos, pessoas que trabalham fora, pessoas que se permitem treinar, para você ter uma alimentação saudável, você vai ter que parar 2 horinhas no seu final de semana para poder planejar essa alimentação durante a semana. O preço que você vai pagar é tirar ali 2 horinhas, um tempo do seu final de semana para planejar aquela alimentação para a semana. Entendeu? Entendi. E aí você vai pensar, vale a pena? Claro. Sempre vai valer a pena você se planejar e se organizar em relação à alimentação. Porque se a gente não se planeja e se organiza, a gente acaba indo pelo lado mais fácil. E o lado mais fácil sempre não é saudável. Pode ser mais saboroso. É mais saboroso, é prazeroso, mas não é saudável. Porque, por exemplo, chego em casa à noite, uma quarta-feira à noite, meio da semana. 7 horas da noite. Eu não tenho nada planejado. Eu não tenho um frango desfiado. Eu não tenho uma tapioca. Eu não tenho nada para poder fazer algo que seja mais rápido, porque eu também tô cansada. É mais fácil o quê? Poxa, vou aqui escolher um hambúrguer, vou escolher uma pizza. Enquanto o hambúrguer chega, a pizza chega, eu vou tomando um banho. Sim. Entendeu? É muito mais fácil. Mas não é o mais saudável. Não é o mais saudável. Ah, mas eu nunca vou comer, porque eu também trabalho esse tipo de abordagem nas minhas consultas. Não. Mas, assim, não é que você não vai comer, que ficou parecendo que eu disse não, né? Não é que você não vai comer, mas você vai saber quando comer. Tá tudo bem, você também precisa aproveitar esses momentos em família, amigos. Então, sair sábado à noite para comer uma pizza com a família também é importante. Entendeu? Você também precisa. Mas é quantos pedaços? Depende também do seu objetivo. Se você estiver num processo de emagrecimento, você não vai comer 8 fatias de pizza. É porque as pessoas normalmente pensam logo quantidade, né? Então também depende muito do objetivo, né? Da pessoa. Tipo, sair com a família. Não, sair com a família, mas aproveitar. Porque assim, eu também não vou... eu não gosto dessas pessoas que, tipo assim... como é que é a palavra? Acaba tendo uma abordagem de terrorismo nutricional, que a gente chama. Ah, você não vai comer a pizza porque faz mal. Não, você não vai comer isso porque não... Gente, calma. Calma. Por favor, acho que não é bem esse lado, entendeu? Muitas pessoas evitam ir ao nutricionista por conta disso. Porque acham que vai chegar lá e ela vai pegar e vai falar... Não, você vai parar de comer isso, 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 comer isso. Não. Entendi. Entendeu? Apesar que depende muito da abordagem do nutricionista. Tá. Mas assim, falando da minha abordagem, eu nunca vou chegar para uma paciente minha, um paciente mental, você nunca mais vai comer uma pizza porque você está no processo de emagrecimento. Não. Muito pelo contrário. Eu falo, vamos seguir o plano direitinho durante a semana, vamos ver como é que vai ser. Eu fico ali no suporte no WhatsApp, caso tiver qualquer dúvida, ou mesmo ter um pouco mais de ansiedade. Inclusive, nas minhas consultas, eu faço acupuntura auricular, justamente eu uso o protocolo para ansiedade, para sono, porque hoje em dia as pessoas estão muito assim, aceleradas. Uhum. Não estão dormindo bem. E tanto que isso é uma queixa
nas consultas e uma queixa na loja. As pessoas chegam muito procurando produtos para dormir. Para que mais? Para ansiedade. Para que mais? Para depressão. Tem mais. Para inibir a fome. Para várias coisas, entendeu? Então, assim, não é bem o caminho. Restrição não é o caminho. Entendi. Entendeu? O equilíbrio, sim. Com certeza. E a conscientização acima de tudo. Com certeza. A pergunta que eu fiz na estante de conscientização. Miojo é saudável? Não é saudável. Não é um alimento que você deve ter ali no seu dia a dia. Entendeu? Porque não tem nutrição, porque é agrotóxico? Porque é um alimento industrializado. Tem um alto teor de sódio, conservante, aditivo. Não é interessante. Então, assim, quando você for escolher um alimento, até mesmo no mercado, não sei se você gosta de fazer compra? Gosto. Ah, gosta? Ai, é bom. Geralmente é difícil a gente ouvir um homem que gosta de fazer compra. Eu gosto de fazer compra, eu gosto de cozinhar. Ai, que maravilha. Então, assim, quando você vai escolher, né, você vai ler o rótulo, aí você olha, poxa, é interessante. O rótulo eu não leio, não. Tava muito bom pra ser verdade. Eu olho pelo que... Essa é aquela sensação do... Eu gosto disso. Né? Geralmente assim. Geralmente as pessoas não têm muito o hábito de ler o rótulo. Apesar que eu acho que nem a Anvisa... Vixe, vamos cancelar aqui. Eu acho que nem a Anvisa lê. Apesar que... Não, pelo amor de Deus. Tem que ter esse... Você não pode falar, mas eu posso. Eu acho assim, apesar que tem pessoas que agora... Ultimamente as pessoas estão ficando mais ligadas em relação a isso. Acredito. Tanto em ter um hábito melhor, apesar de todas as coisas, apesar de correria, ansiedade, de todas as coisas, problemas emocionais, todas essas coisas. Sim. E também estão tendo mais interesse em ler rótulos, né? Ler rótulos, de saber mais. Tem uns vídeos rolando agora na internet, tá vendo uma febrezinha, vocês têm acompanhado, sobre os alimentos transgênicos. Né? Tem várias pessoas agora, inclusive, colocando as marcas, que agora aparece um T, né? Por regra do governo, acho que da Anvisa, não sei, o Ministério da Agricultura, já aparece lá alto em sódio, alto em açúcar, alto em gordura hidrogenada, isso aí. Gordura, alguma coisa. Geralmente é sempre alto teor de açúcar adicionado, alto teor de sódio, alto teor de gordura. Isso. E agora tem um Tzinho que é dos alimentos transgênicos. O que, inclusive, essa semana, meu pai chegou na hora do almoço com um vídeo de um homem mostrando as marcas e mostrando o Tzinho. Isso. Na verdade, aquele Tzinho sempre existiu. É porque as pessoas não tinham se atentado. Sim. Aquele Tzinho, identificando que o alimento é transgênico, sempre existiu, né? Aquele alimento geneticamente modificado, entendeu? Então, ali sempre... Aqui as pessoas não tinham muita ligação. Esse vídeo em específico que eu vi foi um homem acabando com os mercados. Porque estavam vendendo esse tipo de produto. Mas se você for olhar, tem muitos produtos transgênicos hoje no mercado, gente. Muitos produtos, entendeu? E aí vai de você. O que você vai escolher consumir. Entendi. No seu dia a dia. Eles são menos saudáveis do que... Por ser industrializado, ainda ser transgênico? São menos saudáveis, né? Porque são geneticamente modificados. Mas por que a Anvisa libera esse tipo de alimento? Boa pergunta. Entendeu? E tanto a Anvisa libera esse tipo de produto... Porque, assim, libera esse tipo de produto, mas tem que estar ali no rótulo. Sim. É como se... Eu tenho essa sensação, é como se a Anvisa jogasse essa responsabilidade pro consumidor. Entendeu? Entendi. Então, tipo assim, tem o alimento ali, tá? Ele é transgênico, ele tem certos aditivos, tem alto teor de gordura, de açúcar adicionado. Tá, vocês podem, mas vocês precisam... Aí a Anvisa obriga as indústrias a colocar essa informação. Então, aquilo que eu falei, praticamente joga a responsabilidade em cima do consumidor. Então, assim, tá lá. Tô lhe vendendo um veneno. Tipo... Você come se você quiser. Pega se tá você lá, quiser. então você que sabe. Entendi. A responsabilidade é em cima do consumidor. Entendi. Em cima de quem vai... Vamos pensar aqui, consulta agora. Anotem essa parte. Anotem essa parte. Já você montar o seu prato do dia. Começo da manhã. Tem pessoas... Culturalmente, nós somos do pãozinho com mistozinho quente. É melhor começar com frutas... Ou
como é que a gente monta esse equilíbrio? A primeira refeição da manhã. Porque os norte-americanos já começam amanhã com a comida mais pesada do dia. Nós temos a comida mais forte, digamos assim, mais pesada no meio-dia. A cultura lá é o primeiro do dia. Por isso que durante o dia eles acabam indo pro fast food, né? Para comidas rápidas. Alimentação rápida. Mas a gente tem esse costume do pãozinho ou a fruta. O que é melhor para começar amanhã? Ou depende do biotipo da pessoa? Depende também muito do objetivo da pessoa, se também ela treina antes, e treina em jejum e depois vai voltar vai tomar um café da manhã. Depende muito. Sim. Mas de forma geral, você quer que eu fale com pão ou sem pão? Fique à vontade. Para quem não tem sensibilidade ao glúten ou doença celíaca ou intolerância à lactose e gosta do pãozinho, ele pode sim estar presente no seu café da manhã. Mas como? Sempre acompanhado de um alimento rico em proteínas, como, por exemplo, um ovinho mexido, né, gente? Que não tem erro. Para quem toma café, um cafezinho com leite ali. Quem gosta, leite integral, desnatado, depende muito também. Quem gosta do meio amargo, claro, meio amargo é bom, né? É porque, assim, eu não tomo café. Nós somos amigos agora, tá? A partir de agora, quem não sabe, no começo da gravação, nós não somos amigos. Tô aqui pra fazer amizade. Mas agora somos amigos. Nós somos amigos. Olha, eu sabia que ia identificar com você. Olha que coisa boa. Café ruim, fala café ruim. Faz mal pra saúde, fala. A gente fazer esse corte não, assim. Depende. Não faz mal, assim. Olha, começou a tomar café, ó. Não tava tomando, não vai. Geralmente é porque começou a estudar. Fazendo direito. Aí, Mas, assim, pra quem gosta, né? Pra quem não gosta, eu, por exemplo, de manhã, eu gosto de tomar o quê? Cacau. Eu tomo chocolate quente. Cacau, geralmente 70%, entendeu? E gosto. Tem gente que gosta do chá. Tem pacientes que não toma café, nem não gosta do chocolate, gosta do chá. Então, vamos para um chá legal, um chá de hortelã, erva doce, melissa. E ter ali uma opção de fruta também é interessante. Nem todo dia eu sei que tem fruta. Tem dias que é corrida mesmo. Tem dias que é corrida, às vezes não tem fruta. E uma opção também de um alimento rico em fibras, por exemplo, de semente de chia, né? Linhaça, quem gosta. Dependendo também do objetivo. Geralmente eu gosto de colocar sementes de girassol. Eu gosto de semente de girassol. Olha só! É ótimo, entendeu? Então, bem simples, bem tranquilo. Nada assim muito difícil. Inclusive, você estava falando, né? Que teve de inhame, essas coisas, banana da terra. Sim. Que era uma coisa que quando eu era mais nova, que eu morava lá em São Paulo, eu não sabia nem o que era, assim. Sério? Porque eu não tinha um hábito. Entendi. Porque lá o café da manhã era o quê? Passar na padaria, comprar pão, queijo e presunto. Presunto não, mortandela. E pra quem não conhece São Paulo, e pra quem conhece, se identifica muito. É muito comum as padarias em São Paulo, pela manhã, tá muito cheia. E as pessoas tomando cafezinho ali, né? Tem muito a ver também com o clima, tem muito a ver, mas a cultura lá é essa. As pessoas às vezes deixam de tomar café em casa para comer aquele pãozinho, aquela coisa na padaria. Na padaria. Né? Então a padaria, inclusive, as melhores padarias do Brasil estão em São Paulo, por sinal, né? Tem essa definição muito clara na cultura. Inclusive, eu estava em São Paulo há pouco tempo, que eu fui para um congresso, e aí eu entrei na padaria, era final de tarde. E assim, tava lotada. Tava lotada, assim, sabe? Sim. O pessoal, alguns aí eu observei, né? Você não observa, né? Não tem jeito. Aí alguns com café com leite e um pãozinho só na manteiga, outros já comendo salgado, outros já comendo aquele salgado mais pesado. Um só mais com salgado, presunto e queijo, outro com um salgado mais de frango, outro já comendo um pão de queijo, outro já comendo uma rosquinha. E assim, era uma padaria que você entra, é uma padaria assim, tem de tudo. Sim, você olha assim e fala assim, nossa. Inclusive, eu tava com minha mãe se empolgou, ela, vamos levar um desse? Vamos levar um desse? Eu falei, mãe, calma. Porque a gente não vai comer tudo. A gente não vai comer tudo, assim. Calma. Depois, outro dia, a gente volta aqui. A gente até vem tomar um café aqui. Acabou, a gente não voltou. Não, a dívida, você acabou de registrar. Não deu tempo. Mas o pessoal tem muito esse hábito lá. São Paulo é mais fácil você ver padaria do que lanchonete. Sim. Sim. É bem interessante isso. Sim. Saindo do café da manhã, vamos para o almoço.
Ele vai falar todas as refeições. Lógico, eu falei que você quer consulta. Lógico. Aqui é uma dica. Tem uma... As pessoas costumam dizer, eu ia falar uma cultura, mas eu não sei se é bem uma cultura, tá? Por isso que eu parei aqui para repensar. Tem pessoas, alguns nutricionistas costumam falar que ao olhar ver se o seu prato está bem montado, ele precisa ter 5 cores. Isso é verdade? Eu falo para meus filhos isso, tá? Depende muito, assim. É interessante que o prato seja colorido, porque fica mais bonito, né? Não significa ser mais porque depende do que você vai colocar. Feijão. Vamos lá, feijão preto, um arroz branco, um macarrãozinho amarelo, um alfacezinho verde, um tomatezinho vermelho. É bom, assim, as principais refeições, né? Café da manhã, almoço e janta, que são as principais. É bom ter as quantidades equilibradas, que depende também do objetivo, de todos os macronutrientes. Então, a gente tem que ter ali carboidrato, proteína, gordura, né? Então, assim, um prato legal, arroz, feijão, uma opção legal de um alimento rico em proteínas, vamos colocar ali um frango grelhado. Vai, um filezinho de frango grelhado ou cozido, fica a sua preferência. Priorizar também, né? Sim. Essa questão da preparação. Priorizar, preparar, assim, os alimentos ricos em proteínas, né? Carnes cozidas, grelhadas, assadas, para evitar a questão de frituras, né? Porque não é tão saudável. E ali pensar na opção de salada. Pode ser que no seu dia a dia você só tenha ali tomate. Ou você só tenha ali alface. Ou você só tenha ali um couve. Entendeu? Couve não é bom, não. Falei, né? Então já não gosta de um suquinho com couve, né? Nada. Oh. Nutri, deixa eu falar, ser muito sincero. Tem alimentações que o ser humano tá colocando no seu prato, mas é pra largar, tá? Certas coisas não é pra gente, não. Não, é sim. Faz muito bem. Inclusive, couve é um vegetal folhoso muito bom, Sei rico em fibras, ajuda no funcionamento do intestino. É ótimo, tá? E sim, é ótimo. E tem nutrientes, você vitaminas. Tá dizendo, eu acredito. Quem sou eu? Não tenho nem roupa, não tenho nem jaleco pra dizer que não é. Sim, e no almoço, opçãozinha de legumes. Suco. Tecnicamente, ele fica ali colorido. Sim. Né? Não tem muito... Suco, refrigerante, no almoço. Você tem costume de almoçar tomando alguma coisa? Lógico. A barriga... É logo em seguida, assim mesmo? Não, na mesma hora. Duas o ruim é porque e atrapalha na gole. digestão, né? Dizem isso, né? É verdade, né? É interessante que seja depois, né? Quanto tempo depois? Assim, uns 10 minutinhos. Já me falaram 30, então eu acho um absurdo. 30 minutos depois já esqueci que comi. Pega ali, almoça, degusta ali seu almoço. Depois de uns 10 minutinhos, você toma o que você quer tomar. Também depende muito do objetivo. Mas nesse 10 minutinhos de espera, já pode incluir aí um pudim, por exemplo? Aí você tá indo, né? Almoço domingo, já tá pensando. Não, almoço da semana, gente. Não, eu tô pensando aqui, tô fazendo a consulta pra vocês, pra facilitar. Depende. Não, pudim. Sempre não, né? Às vezes. Não, vamos lá. Segunda-feira, pudim. Terça-feira, doce de leite. Quarta-feira, uma geleia. Quinta-feira, vamos melhorar aqui no quinta-feira, algo mais saudável. Pode ser uma gelatina. Por quê? Você sente a necessidade de ter uma sobremesa? De ter um doce após o almoço? É a cultura que eu tenho. Tá aí. Sempre tem que ter? Lógico. Isso é ruim? Aí, ao invés de um pudim, por que não escolher uma fruta? Mas a fruta não é do café da manhã? Pode. Oxe. E você quer comer uma fruta uma vez só no dia? Gente. Eu falei que isso não é um podcast, isso é uma gravação. Tá vendo? Aí virou. Falei que era consulta aí. Mas tudo bem. Não, é porque assim, depende muito. Entendeu? É algo muito individual seu, por exemplo. É por isso que as consultas são individuais. Entendi. O plano alimentar ele precisa ser personalizado. Porque depende muito, é algo seu. Entendeu? Por exemplo, você tem hábito de comer frutas? Não. Pronto. Então, por exemplo, você fosse para uma consulta comigo, primeira consulta, você não tem um hábito de comer frutas. Então, vamos determinar uma meta de você pelo menos comer uma fruta por dia?
Aí vai estar lá no seu plano uma fruta por dia. Aí eu vou escolher em qual refeição eu vou colocar essa fruta. Entendeu? Entendi. Se você não tem um hábito, eu vou colocar pra você comer fruta café da manhã, depois do almoço de sobremesa, à noite também de sobremesa da janta. Então, não. Ou intervalos também das principais refeições que tem o lanche. Então é interessante você ter um lanche ali, você não ficar muito tempo sem comer. Principalmente no processo de emagrecimento. Entendeu? Entendi. À noite, a parte que as pessoas normalmente tendem a usar da alimentação, já ouvi falar muito sobre isso, usar da alimentação como forma de fuga de todo o cansaço do dia. Né? E aí acaba buscando aquelas comidas que tendem a ser mais industrializadas, às vezes até se comportou bem durante o dia, mas chegou à noite, o dia foi cansativo, olha, passei o estresse, isso acaba às vezes nem sendo de forma racional, às vezes já está ali embutido mesmo e acaba fazendo de forma inconsciente até. O dia foi estressante, o dia foi corrido, cheguei no final do dia, eu vou escolher algo para me alimentar. Aí vem aquela frase do que eu mereço. Hoje foi corrido, eu mereço. Se você não tiver nada planejado, vou falar uma dica assim, não tenho nada planejado e não tô a fim de fazer nada demorado. Tô cansada. Porque assim, também é dias corridos, mas se você não se planejou, como eu falei, não se organizou, aí pra você comer melhor, aí você também vai escolher. Sim. Entendeu? O que é interessante pra você. Aí eu vou preparar alguma coisa, mas não tô afim, tô cansado, não quero. Qual a opção? Pão com ovo, alface e tomate. Pão com ovo, alface e tomate. Você tem a opção ali de um carboidrato, você tem a opção ali de um alimento rico em proteína, e aí você também dá uma caprichada, né? No alface e no tomate. Vai ficar parecendo um sanduíche. Eu pensei que você ia falar, passa no McDonald's, vai ali no pastel da Gel. Depende. Pô, comeu saudável o dia todo, uma sexta-feira, por exemplo. Porque também eu me permito. A gente precisa também se permitir. Poxa, comi saudável. Comi saudável o dia todo, bebi bastante água, tô bem. Eu vou me permitir comer um pastel? Vou me permitir comer um pastel. Pronto, tranquilo. Mas isso não pode ser uma rotina, porque ali é fritura, tem industrializado. Não, né? Tem todo um aí quando a gente pensa em questão de qualidade, né? Em qualidade ali, nutricional. Tem qualidade aquele alimento. Hoje é sexta-feira, tem que mandar sexta, eu vou seguir sua rotina. Hoje eu vou mudar, vou fazer hoje o pão com ovo, tomate e alface. Simples. Fica parecendo um sanduíche. Então, não é o que eu olhei aqui, eu vou ver. Vai te dar saciedade. E é uma coisa simples. Entendeu? Tá. Não adianta eu falar assim, não, Salatiel, aí você vai chegar cansado. Você vai ter que fazer uma coisa muito bem elaborada. Você vai preparar aquele recipiente cheio de salada, alface, tomate, cebola roxa, pepino. E aí depois você vai fazer isso. Não adianta, gente. Entendi. Eu acho que a gente também tem que olhar muito para esse lado, nesse lado de... Às vezes a gente não tá bem, a gente não tá afim de elaborar nada. A gente só quer algo simples e saudável. E eu digo que algo simples e saudável na correria à noite, pão com ovo, alface e tomate. Perfeito. É algo simples. Perfeito. Pronto, já saímos do café da manhã, passamos pelo almoço, chegamos na janta. Vamos falar aqui a questão de por etapas de idade. O ideal seria que a criança já começasse, os pais já começassem a introduzir essa alimentação saudável desde a fase, desde o nascimento. Isso é fato. Mas tem a fase da adolescência, que é a fase da descoberta de um monte de coisas, né? A fase da mudança hormonal, é a fase de se redescobrir o mundo, de ter uma certa liberdade para algumas coisas. Essa é a fase talvez mais difícil, ou o adulto já é mais difícil para mudar o hábito? Eu acho que vem de lá de trás. Acho não. Acredito que vem de lá de trás. De lá de trás como? Desde a infância. Entendeu? Então, assim, se desde pequeno, vou usar você como exemplo, você ensina, na introdução alimentar, você ensinou o seu filho a conhecer alimentos saudáveis, e aí ele foi crescendo e você foi ofertando, foi estimulando a se alimentar com alimentos mais saudáveis, a comer uma fruta,
a comer um legume, a comer uma salada, a comer arroz e feijão, que é uma coisa simples. Então, ele vai crescer tendo esse hábito. Entendi. Ele vai ter, quando adolescente, ele vai ter outras opções, mas ele vai saber o que escolher, sabe? Porque você ensinou isso pra ele. Entendeu? No meu caso foi diferente. Eu cresci comendo essa comida mais saudável. Sim. Quando cheguei na adolescência, que eu descobri o hambúrguer free, a Lagoinhas, né? A Sara vai lembrar, mas acho que tem lá um mistão. Lá em Lagoinhas tem uma lanchonete pequenininha, bem menor que esse estúdio, um mistão, um lugar bem apertado. Se entrar 2 pessoas, tem que sair quem tá fritando o hambúrguer. E aí aquela gordura, aquela coisa, aquele pão assim, eu achava que era maravilhoso. E foi aí que eu descobri esse mundo de que, pô, meu Deus do céu, como é prático, como é gostoso. Eu abandonei o inhame, mas você foi pra esse lado porque foi um lado prático. E você achou mais gostoso, mais saboroso. Mas você sabe o que é saudável. Você aprendeu isso. Então, hambúrguer. Então, foi questão de escolhas. Entendeu? Então, o ideal é já começar essa conscientização desde criança. Isso, é interessante. Claro. Mas quando isso não acontece? Qual é a fase mais difícil para mudar essa rotina? Adolescente, porque é mais resistente? O adulto, para chegar assim, não, eu cheguei até aqui, tô de boa, não quero mudar, não. Como é que funciona isso? Ou é mais numa dor? Poxa, eu preciso emagrecer, você contou no início, por causa da sua mãe, precisar fazer uma cirurgia. O adolescente e o adulto. Geralmente é na dor. Geralmente, não, eu preciso, por exemplo, tá acima do peso, tá se alimentando super mal, tô com algum problema de saúde. Aí é na dor. Mas geralmente, acredito não, a resistência mais é nos adultos. Apesar que os adultos, eles conseguem aceitar de uma forma mais fácil que adolescentes. Porque se ali o adolescente não tem um apoio da família, não tem ali alguém para falar, olha só, você está com algum problema de saúde específico, sim, você está acima do peso, você precisa perder peso, você precisa se alimentar melhor, ele não vai. Porque geralmente o adolescente, ele é mais... Alguns, né? Alguns. É mais assim, deixa a vida me levar. As escolas começaram, inclusive, a tirar os alimentos industrializados, processados, fritos. Algumas escolas começaram a colocar alimentos mais saudáveis nas suas cantinas. Isso facilitou bastante ou você acha que foi desnecessário? Não, é necessário, de fato. Inclusive, tem que ter, né? Ontem eu estava conversando com uma amiga e ela trabalha na escola, ela disse que não está tendo lanche. Entendeu? Não está tendo lanche. E quando tem lanche? Um biscoito, sabe? Então, assim, é interessante, claro, se tivesse, sim, uma opção de fruta, né? Uma opção mais saudável para os alunos, tanto, né, lanche da manhã, da tarde. Entendi. Mulheres gestantes. E agora? Porque o médico passa. O que está fazendo o acompanhamento, né, toda a gestação, os pré-natal, ele passa uma mudança de alimentação. Inclusive o tempo de se alimentar. Porque senão a gente tem aquela frase, estou comendo por 2. E aí... Sim. A nutrição, você como nutricionista, já pegou algum caso de mulheres gestantes que foram resistentes a não mudar a alimentação, a melhorar a alimentação? Como é que funciona isso? Não tive, porque eu não atendo específico gestantes. Sim. Eu não atendo. Mas, assim, o médico orienta porque tem uma quantidade de peso que essa gestante pode ganhar, né? Então, ela tem que se atentar com isso. E não só com isso, mas com diabetes gestacional, né? Sim. E... Como é que é o nome? Eu esqueci o nome. Durante a gestação? Durante a gestação, que inclusive pode trazer complicações, né? Tanto diabetes gestacional quanto eclâmpsia. Vou pesquisar aqui. Pode continuar. Sim. Eu acredito. Só confirme para mim. Então, assim, eles dão essa orientação. Tem gestantes que se importam. Sim. Mas tem gestante que usa essa desculpa que você falou. Não, eu tô comendo por 2. E, assim, elas devem se atentar não só com a quantidade, porque tem essa questão de limites de peso que ela pode ganhar durante a gestação, mas também com a qualidade desse alimento, né? Então, a orientação seria mesmo
priorizar alimentos mais saudáveis. Comer frutas, né, vegetais, tomar bastante água, evitar alimentos industrializados. É isso mesmo, né? A eclâmpsia, ela pode... Questão da alimentação, tem aí vem a questão da pressão arterial. Isso, né? isso. Aí o que vai gerar inchaço, aumento de peso, dor de cabeça, dor no estômago, gerar vômito. Isso tem a ver com a alimentação. Tem a ver com a alimentação. Não é aquela história de que as pessoas falam, porque é menina, eu tenho o pessoal tem isso, né? Porque tá nascendo pelo, cabelo, eu tenho porque o pessoal tem toda uma cultura. Não, vai ser cabeluda, por isso que eu tô vomitando demais. Inclusive, eu não tenho certeza, mas se você viu, você vai me confirmar. Aquela cantora Alexa, né? Sim. Ela teve complicações no parto e eu acredito que foi por conta disso. Sim. Então, assim, também envolve alimentação. Tudo começa pela alimentação. Entendeu? Entendi. Homens ou mulheres? Vamos falar agora de perda de peso. Quem tem mais dificuldade de seguir um padrão e buscar uma alimentação saudável no sentido de perda de peso? Geralmente, as minhas pacientes, 90% das pessoas que eu atendo são mulheres. E o que eu observo? As mulheres, elas são mais determinadas. Sim. Quando elas estão no processo. Mas também tem toda a questão, né? Emocional, estética, ambiente, estética, tudo isso. Alguns homens... Há uma frase do homem que diz que um homem sem barriga é um homem sem história. Já ouviu essa? Não. Não, eu tô pegando isso por sentido estético. A mulher já é a questão. A mulher realmente tem a questão estética, de querer emagrecer, da roupa, do vestido. O homem não. O homem já é um pouco mais largado. O que não é o certo, deixar bem claro, tá? Não tô aqui defendendo isso, não. Então, quer dizer que a mulher tem mais essa facilidade de buscar esse acompanhamento, de buscar nutricionista, de alimentação saudável? Sim, elas reconhecem que precisam de mudança. E também reconhecem que precisa mudar através da alimentação também. E não só a alimentação, mas a prática de atividade física. Então, elas têm essa facilidade de reconhecer que precisam de ajuda nesse sentido do que homens. Entendi. Mas não generalizando, né? Tem homens que também conseguem reconhecer e conseguem identificar. E aí, cada um com o seu processo. Eu costumo dizer que cada um tem o seu processo, né? Principalmente se for emagrecimento. Cada um com o seu processinho ali. É diferente demais. Porque... Não dá pra você passar uma receita que é único pra todo mundo. Não, ninguém é igual a ninguém. Então, assim, a minha rotina é diferente da sua rotina. Então, assim, o seu objetivo pode ser diferente do que o meu objetivo. Então, não tem como. Entendi. Entendeu? Então, depende muito. Então, assim, pode ser que você passe por situações emocionais que eu não passe. Isso influencia. O emocional influencia muito na questão alimentar. A alimentação acaba sendo uma fuga para problemas emocionais? Muitas pessoas usam, né? Inclusive, eu estava aqui conversando com Sara, eu estava falando, eu fico ansiosa, eu não consigo comer nem beber nada. Aí ela já me falou que... Já é o contrário. Já é o contrário. Tem gente que usa esse... É como se o alimento fosse um refúgio ali. Que dá um prazer, né, inclusive. Sim, dá uma satisfação. É questão momentânea, mas traz aquela satisfação, aquele prazer, aquele... Entendeu? Entendi. Voltando aqui a uma pergunta agora que é dieta. Vamos fazer. Né? Dieta é cara? Fazer dieta é caro? Não. Por que as pessoas pensam o contrário? Porque as pessoas têm essa mente, né, da restrição, porque é caro, porque tem que comprar coisas difíceis, porque tem que comprar isso, porque tem que comprar aquilo. Gente, o que a gente precisa pensar? Vamos tentar fazer o simples bem feito? Porque o simples bem feito, a dica que eu dei, pão, ovos, tomate e alface. É simples. Aqui o ovo tá caríssimo. Bem isso. Entendeu? Está caríssimo. É simples, mas caro. Entendeu? Sim. Não precisa pensar em coisas muito bem elaboradas, não precisa ser algo caro, entendeu? Por exemplo, você vai lá na loja, sim, na minha loja, armazém fino grão, entendeu? Você pode comprar R$2 de chá, uns R$2 de semente, R$2, entendeu? É caro você pegar R$10, por exemplo. Você tem uma fruta em casa, banana. Acho que todo mundo, acho que a maioria das pessoas gostam de banana. Você tem banana. Vamos dar uma melhorada? Nesse lanche, por exemplo, da tarde, vou comer uma banana, vamos dar uma melhorada?
Eu vou lá na loja de produtos naturais e vou comprar R$2 de chia pra colocar na minha banana. Sim. Você vai usar a chia pra comer aquela banana. Ainda vai sobrar chia. Por exemplo, ainda vai sobrar chia. Porque chia rende. É? Você consome chia? Não. Já consumiu semente de Já. chia? Já. E rende, entendeu? Então, assim, depende muito do ponto de vista. Não é caro. Entendeu? Depende de como você tá investindo o seu dinheiro. É mais caro do que... Acaba sendo mais barato do que comer, ficar nessa ideia do fast food. Né? Porque ali você já tem todo um processo. Só por industrializar já torna mais caro. E menos saudável. Você vai lá, se você vai com R$10, na loja de produtos naturais. Na minha específica. Sim, lógico. Armazém fino grão. Você sabendo escolher, você sabendo o que você quer, sabe onde você vai usar, com R$10 você vai comprar uma quantidade. Você pode até comprar castanha. Eu gosto de castanha. É. É interessante. E aquela branquinha, aquela amarelinha, Caju. na verdade. Caju. Castanha de caju? Não, castanha de caju eu gosto. Eu não gosto da do Pará. Do Pará eu acho sem graça aquilo. Não, tem uma outra que é uma fruta amarelinha. Esqueci Damasco. o nome. Damasco, eu gosto muito disso. Damasco. Eu sei, às vezes com os pacotinhos lá, só que você nunca tá lá. Agora só vive Eu em acho São que você Paulo. confundiu a loja. Não, aqui, ó, em frente à praça, a próxima praça aqui, em Antônio Vilela aqui. Ah, é porque então tem tempo que você foi, né? Porque da outra vez que não tinha mais Damasco, mas tinha castanha. Isso, não tinha mais Damasco. Mas antes tinha. Que aí é outro caso. É. É outro papo. Entendeu? Mas é isso. Eu esqueci o que eu tava falando. Não, ele tá falando sobre a questão do ser caro ou não, né? Essa questão. Não é. Depende do que você vai escolher gastar o seu dinheiro. Entendi. Jejum. É bom? Funciona? Como fazer? Ou não fazer? Jejum intermitente. Eu já atendi pacientes muito com pensamento fixado em jejum. Então, quando o paciente vem para mim, porque eu quero fazer, eu oriento. Porque, assim, não é uma prática que eu gosto. Por exemplo, eu não oriento as minhas pacientes a fazer jejum, principalmente no processo de emagrecimento, por conta de todas as questões emocionais. Como é que você vai sair desse jejum? Vai quebrar esse jejum como? Vai ficar quanto tempo? Mas, se chega uma paciente com pensamento fixo em jejum, aí eu vou orientar da melhor forma, tá? Entendi. Tecnicamente, você perde peso, porque você fica um período de tempo sem comer. Mas também depende. Como eu falei, vai sair desse jejum como? Vai ser interessante esse processo do jejum? Esse jejum é tabelado, tipo, 12 horas? Ou depende também do objetivo? Ou não? Depende, tem gente que fica 6, 8 horas, 12 horas. Eu costumo falar que se jejum fosse funcional, o crente não era gordo. Eu sou crente, tá? Deixar bem claro. Porque a maioria das pessoas... É porque é diferente, né? São objetivos diferentes. Jejum espiritual tem seus objetivos. E para quem faz jejum intermitente para perder peso, tem os seus objetivos. Mas é jejum. É jejum, mas é diferente. No jejum, para perda de peso, entra frutas ou não entra absolutamente nada? Não, jejum... Zero. Não tem um jejum light. Jejum, acho que a pessoa só toma água, né? Sim. Ou líquido, se permite tomar um café, para quem gosta, se permite tomar um chá. E olhe lá, às vezes é só água mesmo. O jejum espiritual depende do seu acordo com Deus, né? Entendi. Pode ser só de alimentos sólidos, né? Pode ser tanto sólido, tanto líquidos. Pode ser de um determinado alimento. Então, Entendi. depende muito. Energético. Como substituir? É possível substituir? Porque assim, quando a gente fala energético, muita gente toma ali realmente para gerar aquela energia, dar aquele gás. Às vezes por algum motivo não dormiu bem, ou acordou ainda com uma certa lentidão, né? E aí parte para usar energéticos. Tem como substituir? Tem como substituir. Por quê? Por qual? Vamos lá aqui para anotar a receita. Por opção mais saudável, né? O energético natural. Então, nós temos aí maca peruana, que é ótimo. Inclusive, é bom tanto para disposição física, mental. Para quem malha, é ótimo, que ajuda no rendimento. Maca peruana. Maca peruana. Ajuda no rendimento ali dos treinos. Mulheres
que estão nesse processo aí de climatério, menopausa, ajuda a diminuir os sintomas, tipo, por exemplo, ondas de calor, né? É ótimo para libido, geralmente mulheres em climatério e menopausa diminui o libido, tem esse problema. Então, para homens também é ótimo. Aí a gente tem ginseng, a gente tem tríbulos, o que mais? Catuaba em pó. São esses os principais que eu mais gosto. Para a questão energética. Isso, eu tenho. Mas agora você falou de questão de libido. Para o lado sexual, tem algum específico? O pessoal gosta dessas coisas. Gosta. Quero para ficar lá 2 horas, 3 horas, assim. Olha, eu tive uma situação na loja. Conte, sem citar nomes. Vamos focar aqui, bora. Eu tive uma situação na loja, que assim, eu de manhã, geralmente quando eu não tenho nenhum compromisso pela manhã, eu estou na loja. Sim. E eu gosto de ter essa relação com o cliente. Perfeito. Eu sou nutricionista, mas também eu sou empreendedora. Então, eu vejo essa necessidade. Eu quero estar ali, eu quero ter esse contato com o meu cliente. Perfeito, tem que ter. Então, das 8 a meio-dia, eu tô na loja. De tarde, eu tô atendendo. Aí, eu tô lá de manhã, tranquila. Isso era perto de meio-dia, eram as 11 horas já. Aí, chega, e eu achava que, assim, né? Ele não era daqui. Assim, da região. Eu achava que ele não era daqui. Sim. O sotaque meio assim, sabe? Diferente. Aí ele chegou e falou assim: ô moça, bom dia. Eu tô precisando de um produto, entendeu? Mas assim, aí eu senti que ele ficou meio assim, que quando já vem com a vergonha, eu já imagino do que seja. Porque eu já tive outras situações também. Mas depois, eu falei, sim, pode falar. Aí ele viu, né, que eu tava ali dando atenção pra ele. Aí eu não sei o que foi que aconteceu com o homem. O homem só falou. Ele falou assim, não, eu tô com dificuldade de ereção com minha mulher quando eu tô já lá. E aí eu fiquei assim, meio envergonhada, assim, mas eu falei, ah, tá, entendi. Tá, o senhor tá com, né, disfunção erétil e tal, não sei o quê. Eu tenho maca peruana. Na época, eu só tinha maca peruana a granel, porque hoje eu tenho o tríbulos com maca encapsulado e tenho maca peruana negra, né? Porque a maca peruana, a granel é a marrom normal. Sim. E a negra é mais forte. Então, pra quem tem esse... vou tomar maca porque eu quero essa questão sexual. Maca peruana negra. Entendeu? Tá ouvindo, Alex? Nosso diretor. E aí... Aí ele me deu detalhes. Eu falei, não, ó, tem a maca peruana. Tá. Aí expliquei pra ele e tal. Tá bom. Quando eu estou pesando na balança, quem liga? A mulher dele. Sim. Chamada de vídeo. Oi, amor, tudo bem? Eu tô aqui na loja de produtos naturais pra resolver aquele nosso problema. Olha a moça aqui. Conversa com ela. Ele desbloqueou geral. Aí eu olhei assim, eu falei assim, oi, tudo bom? Bom dia. Eu sou a moça aqui dos naturais. Eu tô indicando um produto aqui pro seu marido e tal. A mulher branquinha assim. Ela ficou assim, oi, tudo bem? Tem graça. Foi. Eu falei, tá bom. Aí deitei dar uma disfarçada. E ele levou essa maca peruana. Nem sei qual foi o resultado que Você tinha que pegar o contato da mulher dele e ligar pra saber o feedback. Nem sei o que foi que aconteceu. Sei que sumiu, nunca mais foi lá também. E é isso. Entendi. Produtos naturais, pra gente fechar isso aqui. Produtos naturais correm os mesmos riscos dos industrializados, falando aí de remédios, maca peruana, no sentido de situações de saúde como infarto ou algum tipo de... Como é que chama? Tem algum problema que não estava no programado, esqueci o termo correto. Você faz mal? Sim. De alguma forma? Usa em excesso, ou tem que ter os mesmos cuidados. Eu já ia começar de novo falando depende, porque eu tô falando muito depende. É porque realmente depende, entendeu? Sim. Da quantidade consumida. Se a pessoa tem algum problema de saúde. Então, depende muito. Claro, tudo em excesso faz mal. Todo mundo tá cansado de ouvir isso. Eu tenho certeza que todo mundo... Ah, não, tudo em excesso faz mal. Realmente, tudo em excesso faz mal. Inclusive, produtos naturais.
há um tempo, surgiu uma notícia no jornal sobre uma mulher que passou mal porque tomou chás diuréticos. Você ouviu falar disso? Tem um tempo. Eu sou jovem. Sério? Aí depois foram investigar, foram ver direitinho. O que acontece? Não foi porque ela estava consumindo. Porque ela estava consumindo em excesso. Entendi. E aí ela passou mal, teve alguns problemas de saúde, não vou lembrar agora específico, mas ela teve alguns problemas de saúde, então tudo tem que ser energético, por exemplo, energético natural. Vamos, né, uma quantidade equilibrada ali. Tem gente que sente alguma coisa, por exemplo. Efeito colateral. Isso, efeito colateral. Sim. Entendeu? Mas tudo em que... Porque o pessoal também gosta de exagerar. São imediatistas, né? Quer logo os resultados... Isso. Então, assim, querem, tipo assim... Se é isso aqui, então é isso aqui muito. Sabe? É muito assim. A alimentação, ela influencia na pele, ela influencia no seu desempenho. Inclusive, teremos dia 31, né? Em breve, teremos aí um workshop... Pois é, né? Do Clube de Negócios. Você vai também estar lá falando com a gente sobre a importância da alimentação. Não dá muito spoiler, não. Não, vou falar. Não, é assim, não tem mais vagas, então já. Então... Pra quem se inscreveu, só tem membro do clube, né? E vai ser muito massa. Vai ser legal demais. Vai, porque assim, vamos lá, as pessoas vão. Você falou logo no início que a alimentação saudável ela vai influenciar no sono, no intestino, no dia a dia de um modo geral, né? E o quanto é bom ter essa consciência. Porque o que normalmente se pensa, né? A nutricionista é algo dispensável, né? Porque se eu sei cozinhar, se eu gosto da minha comida, eu tô bem. Só que observe, ontem, hoje nós somos na sexta, então na quarta-feira morreu 2 pessoas que eu conheço, que eu tinha uma certa aproximação. E os 2 com problemas de saúde, né? E os 2 com problemas diabéticos. E os 2 tiveram problema nos rins. E o enterro foi ontem, pela manhã, os 2. Da mesma coisa? Da mesma situação. Assim, problemas parecidos, mas muito influenciado pela alimentação. Então... foi bom bater esse papo quando você fala, não é que você não pode comer uma acarajé, não é que você não pode comer... Mas tem que ter esse equilíbrio, né? E esse equilíbrio, eu acredito, a partir desse papo, que não se parte apenas por uma educação familiar, senão passar por uma nutricionista. Porque o mundo está em evolução. Então, de repente, naquela época, o que era extremamente saudável, hoje pode não ser tão saudável assim. O ser humano evolui. As gerações mudam. Automaticamente muda-se também o comportamento nutricional. Sim. Os alimentos, muitas vezes, Salatiel, antigamente não se falava tanto em transgênico. Não se falava nessas mudanças. O leite, por exemplo, é uma coisa que eu te pergunto até no começo, né? Hoje tem um monte de gente que está com esse problema de intolerância à lactose. O que não era tão normal antigamente. Né? Foi Ou as pessoas tinham e não tinham conhecimento do que era. Tipo assim, sentiam um desconforto, mas não... Mas antigamente a gente tinha um leite que era vendido, eu lembro, na minha época, o cara passava com um cavalo, com 2 vasos aqui do lado, esqueci o nome do coisa, aí vendendo leite, né? Hoje várias denúncias de leite que vem aí com... Estabilizante, inclusive, com produtos que não deveriam ter, né? Produtos químicos. Quantas, há 3 anos atrás, se fechou uma grande fornecedora de leite que fornecia para uma marca muito grande, inclusive, não vou citar o nome aqui, mas patrocinou o Palmeiras aí na década de 90, 93, 94, procura a câmera do Palmeiras, você vai ver lá. E não é a marca que é a culpada. Mas os fornecedores dessa marca tinham acetona, tinha produtos químicos para fazer render, além de água, tal, para poder render o leite. Né? Isso causa sérios problemas na população. Com essas mudanças de comportamento, com essa correria do dia a dia, o que é que você faz para tornar isso popular? Porque assim, quem te procura, o seu cliente, o seu paciente, ele está ali, ele está em contato contigo. Mas para quem não te conhece, sua rede social tem dicas sobre isso? Tem informações sobre isso? Essa é a parte da pergunta. Entendeu agora? Eu entendi. Inclusive, as redes sociais é um meio onde as pessoas estão sempre ali, né? Espalhando informações, compartilhando.
Eu não sou muito presente nas redes sociais. Inclusive, pra mim é um desafio isso, entendeu? Tanto no meu Instagram quanto do da loja. Então, pessoal... Mas você entende que é importante? É importante, com gera certeza. autoridade, mas também gera conhecimento, muito conhecimento. Sim, sim. Em relação a isso, como eu falei, é um desafio. Eu ainda tô tentando melhorar. Inclusive, comecei a soltar alguns vídeos... Eu vi esse dia. Por lá, entendeu? Concordo. Instagram, por exemplo, é um meio de comunicação. Hoje todo mundo tem Instagram. Todo mundo. Hoje você quer encontrar qualquer coisa, você encontra Sim. no Instagram. Você tá com... Instagram. Perca um pouquinho nisso, porque poderia ser melhor. Não vou mentir, entendeu? Mas estamos aí no planejamento para poder melhorar isso também. Entendi. Porque, volto a dizer, é importante levar essa informação. Sim. Porque, volto a dizer, uma alimentação define o seu dia. Define suas decisões. Se você está com prisão de ventre, se você está com uma dor, você está com um inchaço, você define, você quer ali resolver logo muito rápido, que poderia, por exemplo, um contrato. E imagina alguém que está com um incômodo que foi causado por uma má alimentação, vai ler um contrato, vai assinar um contrato. Ela vai querer ler rápido, ela não vai observar os detalhes e acaba tomando grandes prejuízos depois, porque foi de forma muito rápida. Então, é por isso que eu volto a dizer, se preocupar com popularizar, levar mais conhecimento e dizer às pessoas, opa, não seja tão imediatista, isso todo mundo diz, mas o que comer, o que se alimentar e por que procurar um nutricionista? De forma... Isso é essencial. O que eu vejo? Eu vejo que as pessoas têm também muita dificuldade de saber o que comer. Mesmo diante de toda essa informação que a gente tem. O pessoal tem essa dificuldade do que comer, quando comer, por que às vezes come um alimento específico e sente algum desconforto. E aí essa é uma das causas, né, que eles procuram um nutricionista. Na minha prática clínica, os meus pacientes que me procuraram, justamente para... Não, eu quero melhorar a alimentação, também quero emagrecer. Hoje, 90% é emagrecimento também, tá? Mas também tenho pacientes que me procurou somente porque estava pré-diabético, por exemplo. Aí me procurou. Aí, lá na avaliação, já descobrimos que é um paciente... que está com obesidade, então a gente precisa também melhorar essa questão do peso. E aí já fomos descobrindo várias coisas ali, entendeu? E aí vai. Entendido. Tem algo que eu não perguntei que você queria acrescentar, que você julga importante falar? Não, agora no momento não. Não. Como te encontrar? Então, o meu @ do Instagram é Jamile Monteiro Nutri. Sim. Conheçam também a loja, o Armazém Fino Grão, né? Sim. Lá nós temos chás, castanhas, aveia, encapsulado, temperos. Vão lá visitar a nossa loja. Ela fica localizada na Avenida José Carolino, número 320, em frente ao restaurante Mamãe, próximo à pracinha do bairro. Armazém Fino Grão. É isso. Esse é o... Isso Pronto. mesmo. E tem aqui Jamile Monteiro Nutri. Isso mesmo. Não é isso? Pronto. Nina, que bom bater esse papo. Foi ótimo. Eu vou experimentar, vou botar aqui na cabeça, o pão com ovo, alface e tomate. Experimente. Sucos sem açúcar. Pouco açúcar. Pouco Demerara, açúcar. resolve, não resolve. É aconselhável tu colocar como é que chama? Um adoçante. De adoçante eu gosto stevia. Eu ia falar sobre isso. Eu não ia acertar falar esse nome, stevia. Stevia, se você não tem nenhum problema de saúde, principalmente relacionado a diabetes, né? Tudo bem. Ou você vai... É saudável açúcar refinado? Não é. Mas você pode escolher uma opção ali. Pouco açúcar, ou stevia, ou xilitol. Eu vou fazer isso, vou te dar um feedback. Demerara. Gente, esse foi um papo incrível com Jamile Monteiro, nutricionista. Jamile Monteiro Nutri, né? Nutri. Aí a parte da nutricionista. E se você quiser comprar, adquirir alimentações saudáveis, tem aqui, que é a Armazém Fino Grãos.
Loja de produtos naturais na Avenida José Carolino, 320 de Antônio Vilela. Investir em produtos naturais é priorizar a sua saúde. Exatamente. Tá vendo aqui? Tirei da cabeça? Não. Eu li no Instagram dela. E para ser saudável não precisa ser caro, né? Vamos lembrar, não precisa gastar muito dinheiro para ser saudável. E eu não fiz a pergunta da dieta do crack, tá? Não. Deixa pra lá. Deixa pra lá. Obrigado por esse papo. Obrigado por ter escolhido nutrição. Né? Obrigado por você ter entendido que você começou diferente a vida. Você foi lá, a menina que começou do fast food, da comida rápida, do biscoito, do suco industrializado. Né? Veio, precisou mamãe passar por uma certa necessidade e você vê o mundo por outro olhar. Olha como as coisas ligam. Né? Porque a mesma mãe, o mesmo pai, e vou pegar aqui meus pais, que naquele momento da correria te fornecia um produto, uma alimentação por amor e com amor, não era tão saudável, chegou um ponto que teve que mudar a rotina e você estava na idade de acompanhar isso. E você olhou o mundo por outros olhos, hoje você abençoa vidas com isso. Parabéns pela escolha, tá? Que bom que você não escolheu veterinária. Não ia dar certo não. E que bom que você veio pra Bahia. Gente, esse foi mais um episódio do programa Falando de Negócio com a nutricionista Jamile Monteiro. Precisa de alimentação saudável? É com ela, tá bom? Até o próximo episódio. Deus abençoe.